1 Timóteo, capítulo número 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 7, e quero estar trabalhando especificamente o verso número 4, e o texto nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Todos nós, em algum momento, tivemos um desejo intenso, expressamos um interesse muito grande por algo, para realizarmos algo na nossa vida. Acredito que todos nós, em algum espaço de tempo, por algum propósito especial, tivemos um interesse maior para realizarmos alguma coisa. Esse texto nos mostra que isto também está no coração de Deus. Há no coração de Deus um interesse muito grande em realizar algo pelo homem, pela humanidade, numa maneira muito geral. E Paulo, falando a Timóteo, Paulo vai nos trazer, vai mensurar o desejo do coração de Deus. Não o desejo no aspecto de algo carnal, como nós temos os nossos desejos carnais, as paixões humanas, mas o desejo no sentido de um interesse muito grande em realizar algo. Todos nós temos, em algum momento, nos interessamos, nos esforçamos, fazemos algo maior com o objetivo de realizarmos algo. Às vezes conseguimos, às vezes não, temos os obstáculos à frente, as circunstâncias, mas nesse texto, com relação à salvação do homem, o objetivo maior de Deus em trazer novamente o homem para perto de si, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus tem um desejo muito grande, ou um interesse maior em realizar a salvação do homem e trazê-lo para o conhecimento da verdade. Nessa peça que nós vimos, nessa abordagem, nós vimos que muitos tipos de situações vividas por essas pessoas que vieram aqui estão por aí afora, percorrem o nosso meio. Talvez cada um de nós conhecemos pelo menos uma pessoa que estava inserida dentro do contexto que foi colocado nessa pequena apresentação. Pessoas que são indiferentes ao Evangelho, que estão alheias muitas vezes a Deus ou a tudo que se faz a respeito, que se diz a respeito de Deus. Muitas vezes são contrárias e são opostas no sentido de brigar por isso. Algumas estão frias, estão distantes, estão com seu coração apagado por muitas vezes a força das circunstâncias, as aflições da vida, como nos diz lá o texto do semeador.
muitas situações, as pressões do dia a dia, decepções, frustrações, as lutas. Isso apaga um pouco o esforço, o amor, aquele aquecimento por buscar ao Senhor. Algumas estão cegas, com seu entendimento tampado ou tapado pela cegueira da incredulidade que o Deus deste século tem colocado para que elas não se aproximem, ou vendo não enxerguem e estejam apáticas, estejam distantes da presença do Senhor. Algumas estão mergulhadas de cabeça, com todas as suas forças, em coisas que desagradam o coração de Deus, que trazem para si mesmo situações conflitantes, mas isso é a vida. Muitos estão inseridos em todos esses contextos. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não olha para o homem como nós olhamos. Deus não vê o homem como nós, homens, vemos. Muitas vezes, quando nos deparamos com pessoas em situações semelhantes às que foram apresentadas aqui, nós mesmos fechamos o nosso coração para isso. Nós que muitas vezes já estamos próximas do Senhor, que já estamos gozando desse amor, desta graça maravilhosa, e que colocamos como objetivo, o alvo, estarmos na presença de Deus, gozando da alegria. Muitas vezes nós fechamos o coração quando vemos alguém distante, que vira as costas, que despreza ou negligencia o Senhor. Nós mesmos muitas vezes ficamos com birra, fazemos cara feia. Fulano não quer estar aqui. Não vem por conta disso ou daquilo outro. E muitas vezes não entendemos o que está por detrás disso. As forças que atuam contra. E ao invés de irmos ao encontro, de nos aproximarmos, muitas vezes nós deixamos que essas pessoas se distanciem cada vez mais. Mas a palavra do Senhor diz que há em Deus um interesse muito grande, e que Deus fez e faz um trabalho incessante, intenso, para que cada pessoa, em cada circunstância da vida, em cada grupo, em cada característica que foi apresentada, cada uma dessas pessoas possam vir conhecê-lo, possam se inteirar da verdade que é a palavra de Deus, o evangelho anunciado para salvação. Certa vez, a palavra do Senhor diz nos evangelhos que quando Jesus estava sendo interrogado por uma das autoridades ali, Pilatos disse: mas o que é a verdade? Muitos de nós fazemos os nossos questionamentos daquilo que é a verdade. Mas a pergunta talvez não seria o que é, mas quem? Quem é aquele que expressamente é a verdade? E nós temos um. Isso nos livra ou nos faz ganhar tempo para não sairmos procurando demasiadamente em lugares variados. Perdermos tempo batendo em muitas portas, procurarmos em muitos caminhos. O próprio Senhor Jesus simplificou a coisa. E ele disse: olha, um caminho. Eu sou o caminho, a verdade. Cada porta que nós batemos nos leva a um caminho. Para todo o caminho que nós precisamos percorrer ou queremos percorrer, nós vamos ter que abrir uma porta, irmãos.
E muitas vezes não temos a noção de que caminho está diante de nós pela porta que abrimos. Mas o Senhor Jesus, Ele simplifica as coisas. Em toda a Escritura Ele vai simplificando, dizendo: eu sou a porta e eu sou o caminho. Para que nós não percamos tempo em procuras e procuras e procuras. Se nós queremos encontrar o caminho da salvação, nós temos que abrir a porta que é Cristo, para desfrutarmos do caminho da salvação que está nele. E o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor tem um interesse muito grande pela salvação do homem. Cada um de nós que aqui estamos, ou já gozamos dessa salvação, ou estamos alheios a ela, ou estamos nos apagando quanto a essa realidade. Muitas pessoas, ao longo da caminhada, pelas aflições da vida, pelas dores, pelos obstáculos do caminho, pelas frustrações que cansam, que trazem sobre nós uma pressão e às vezes uma opressão. Estamos acostumados pelo dia a dia com a coisa instantânea, com a pressa, com o que já está pronto diante de nós, porque não temos mais tempo para esperar. Comida instantânea. Queremos pesquisar, digitamos algo, já está ali, porque não há mais tempo. Nós queremos as coisas já arrumadas, prontas. Não queremos perder tempo de procuras, não queremos perder tempo para organizarmos, queremos as coisas já na pressa. E isso muitas vezes nos frustra. Porque Deus, Ele não está restrito ou Ele não está submisso à nossa vontade, ao nosso querer, ao nosso determinismo. Deus é livre para agir. Ele age no seu kairós, no momento estabelecido, não no seu cronos, no dia específico. Para Deus não há segunda ou terça, para Deus há um tempo determinado. A palavra do Senhor diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, específico para a salvação. E Ele agiu porque Deus é soberano em todas as coisas. E nós estamos apressados com muitas coisas. E às vezes levamos a nossa angústia, a nossa preocupação, a nossa ansiedade para o Senhor, não para colocar nas mãos dEle, para que Ele haja, para que Ele atue conforme a sua vontade, mas para que Ele faça de acordo com a minha vontade. A palavra do Senhor diz em Filipenses que nós devemos levar ao Senhor, colocar diante dEle todas as nossas preocupações, com ações de graça, com alegria, depositarmos no Senhor todas as nossas ansiedades. O apóstolo Tiago vai dizer: olha, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, a tua preocupação, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Mas nós não vamos com o interesse de lançar a Ele para que Ele faça. Nós vamos dizendo: Senhor, está aqui a minha questão, apressa nisso, faz assim, dessa forma. E nós queremos desenhar para Deus como que Ele tem que fazer. E não queremos esperar. E quando pedimos na segunda e a coisa não acontece, nós já nos frustramos. Deus não está nem aí para mim, Deus já me abandonou, Deus não está olhando o que está de errado. Deus não está submisso às nossas vontades, mas há um interesse muito grande em Deus em nos salvar. E Deus toma a iniciativa, Deus age conforme a sua soberana graça.
E ele envia Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Nós conhecemos o texto que o Senhor diz que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, a se perder no caminho, mas ele fosse salvo. E aqui em Timóteo, Paulo vem dizendo, olha, nós precisamos orar, interceder em favor de todos os homens. Todos os homens. Nós temos que orar por aquelas pessoas que se identificam com aquela personagem que estava ali, fria, apagada, distante. Por aquela que está às vezes imersa em vícios e tantas outras coisas. Por aquela que está com seu entendimento obscuro, coração fechado, a incredulidade reinando. Por aquelas que abandonaram o seu talento, o seu dom, ou que deixou em desuso aquilo que Deus os confiou de uma maneira tão especial. Deus está olhando para cada um desses e os ama com um amor igual por cada um. E a Bíblia diz lá em João que o Senhor nos amou de uma maneira inexpressível. Um amor tal, um amor que não se pode medir, mensurar, mas se pode perceber e entender na sua vida e na sua experiência pessoal. Eu não posso te dizer o que eu senti. Eu posso tentar demonstrar, mas só vai ser efetivo para você se você também sentir na sua vida o amor de Deus sendo efetivo através da sua vida, no seu próprio coração. Mas Deus tem um interesse muito grande em nos salvar. Deus toma todas as atitudes. Muitas vezes nós queremos realizar algo, desejamos desejar algo, mas nos falta força. E às vezes nos falta ação. Mas Deus tomou esta ação. Independente de qualquer coisa, Deus toma a ação. Deus envia o seu Filho. E Deus promove salvação a todos os homens. Independente de classe, cor. Deus promove salvação a todos. Porque Ele deseja, Ele tem um interesse muito grande que todos os homens. O texto não está dizendo que Ele salvará a todos, mas Ele tem um interesse que todos sejam salvos. O que você tem feito a esse respeito? A salvação está diante de você, está diante de nós. E você que já recebeu esta salvação, e você que já foi alcançado por esta rede que foi lançada, que é o Evangelho, e como um peixe que já foi atraído para a sua presença, o que você tem feito com tal salvação? O escritor aos Hebreus vai dizer, como negligenciarmos tão grande salvação? Deus tem um interesse que todos sejam salvos. Alguns já receberam essa salvação. E o que nós temos feito a partir do momento que fomos alcançados por este amor? Filipenses vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Alguns que já foram alcançados por ela se acomodam dizendo, está tudo resolvido. Então agora deixa eu viver a minha vida, deixa eu tomar de volta os meus afazeres, porque a salvação de Deus já está sobre mim. Desenvolva esta salvação, valorize esta salvação, trabalhe no sentido de que ela esteja dia após dia efetiva sobre a sua vida.
Eu quero que você abra em 2 Pedro, capítulo de número 3. Talvez todos nós aqui um dia já nos arrumamos para uma grande festa, para um grande movimento, um grande evento. E quando nós estamos prontos a ir a determinado lugar e dependemos de alguém, alguém vai passar na sua casa para levar você até determinado lugar. Você se arruma. Você está tentando ali colocar sua melhor roupa, sua melhor vestimenta. E há duas situações. Ou aquele que vai passar para te pegar atrasou, demorou, e você está lá preocupada, angustiada, naquela ansiedade, cadê? Já estou pronta, já estou aqui, fulano não chegou. Ou aquele que vem te buscar já chegou e você está se demorando em se arrumar, em arrumar a maquiagem, em se embelezar, em colocar a roupa, e está lá e você nem se deu conta de que alguém está lhe esperando. Duas situações: ou você demora, ou alguém que vem demora. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não somos nós, não é o caroneiro que está atrasado. Ele já está pronto. Se nós podemos dizer fazemos aqui um comparativo. Geralmente a noiva, no dia do seu casamento, se apronta, se adorna, se atavia, coloca o seu melhor vestido, faz a sua melhor maquiagem e ela aguarda o motorista na limusine para buscá-la. A limusine já está pronta. O motorista já está a postos. O que falta? A noiva se aprontar. O mesmo Deus que tem um interesse muito grande em que todos sejam salvos, não demora e não retarda. Ele está pronto. Mas Ele é longânimo. Porque o interesse de Deus é tão grande em nos salvar, que Ele tem estendido o prazo para que a noiva se atavie, tire de sobre si as suas manchas, limpe suas vestes, porque o Senhor não quer deixá-la para trás. Alguns julgam retardada a vinda do Senhor, mas o mesmo Deus que tem um grande interesse em salvar, tem também um grande desejo em não abandonar, não deixar que se perca, mas que você se apronte, porque Ele já está pronto, o noivo já está pronto, mas Ele é longânimo, Ele estende a sua espera, não porque Ele é desleixado, não porque Ele está deixando passar de uma maneira
desproposital, ele esqueceu, não há interesse. Mas há um interesse muito grande. Os dois textos se alinham para dizer: há um desejo de Deus em salvar a todos os homens e que eles venham ao pleno conhecimento da verdade. E o mesmo outro texto diz que este Deus que tem um grande interesse, ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que todos cheguem ao arrependimento. A única vestimenta, a única veste que o Senhor espera, ou que Ele anela, que Ele deseje que nós nos vistamos, é do arrependimento, queridos. Porque o arrependimento nos leva a esta tão grande salvação. Nesta noite, ainda é noite de salvação, ainda é noite de volta, de recomeço, de reconciliação. Porque este mesmo Deus que tem um interesse muito grande em te salvar, Ele está longânimo, Ele está estendendo a espera, esperando que você se apronte, porque Ele não quer deixá-lo para trás. Eu quero nessa noite perguntar se há alguém no nosso meio que pelas angústias, pelas aflições da vida, pelos obstáculos do caminho, pelas pedras, pelo sol causticante, pelos pássaros que tentam roubar, comer a semente, pela caminhada que muitas vezes é difícil, as perseguições, as ironias, o cansaço porque não foi do jeito que você imaginou, não aconteceu como você esperava. Isso te frustrou, debilitou as suas forças, porque os inimigos, os opositores, que muitas vezes não querem que você chegue lá, que torcem para que você não seja bem sucedido ou sucedida, que tenta te desanimar todos os dias, dizendo: não vai ser possível, não é capaz, não vai dar certo. Que tentam roubar de você a sua credulidade e tentando entregar para você uma incredulidade. O tempo já passou, não mais virá, não é verdade. Aqueles que creem num Deus apenas transcendente, Ele criou, mas Ele te largou de lado, Ele foi embora e te deixou ao léu. Mas nós cremos num Deus tanto transcendente como imanente, que participa, que se interessa, que toma atitudes, que vai ao encontro. É este Deus que, por seu longânimo, aguarda que você se apresente, se arrependa, porque o seu interesse é a nossa salvação. Como dizem alguns, o Senhor não quer deixar nenhum para trás, porque Ele foi preparar um lugar. João capítulo 14, o próprio Senhor Jesus disse: eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo.